Eu, sinceramente, não sei nem como começar o vídeo de hoje, porque nada me preparou pro desenrolar dessa história, sinceramente, tá? Nath, como assim? Não tô entendendo. Aí você vai ter que ver o vídeo até o final pra entender o que eu tô falando. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, saiba que aqui no canal tem uma playlist chamada Jogo da Esquerda e Direita. Aí você vai lá, assiste o capítulo 1, aí depois você vem pra cá. Bom, se vocês lembram bem, no capítulo anterior, a Blue Jay meio que deu uma surtada ali. Supostamente ela tirou a vida do Rob, tirou a vida da Lilith também, mas a nossa protagonista foi extremamente protagonista e conseguiu se livrar das garras da Blue Jay, explodindo ela. Mas aquela criatura que era uma criança que envelhecia rápido machucou gravemente a Alice e ela desmaiou. Mas pouco antes de desmaiar, ela viu uma forma corpórea e se lembrou do relato do Rob sobre o que ele viu em Aokigahara. Será que isso significa alguma coisa? Bom, a gente vai continuar a história exatamente desse ponto agora. Bom, eu acho que vocês já sabem, peguem os seus cafés, seus crochês, seus tricôs, suas águas, seus refrigerantes, não é publi, tá? Poderia ser, mas não é. Mas pior que esse refri é muito bom, inclusive, tá? Mas enfim, continuando, peguem as suas pinturas, seus trabalhos, seus artigos, seus jornais, enfim, realmente uma lista gigantesca. Eu fico muito feliz que vocês vão adicionando cada vez mais coisas a ela. Oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. Oi, desculpa a ausência, foi um mês corrido. No entanto, eu tenho o prazer de anunciar que ontem à noite eu finalmente pousei em Phoenix, Arizona. Eu tô postando esse registro do meu primeiro quarto de hotel nos Estados Unidos, que oferece uma vista deslumbrante, tanto de um hospital estadual quanto de uma prisão local. Tempos auspiciosos. Entre em contato comigo se você estiver na cidade ou tiver alguma informação. À medida que a escuridão se aproxima, sinto-me arrastada cada vez mais para as profundezas do meu subconsciente, até afundar no fundo da minha mente, num lugar indescritível. Um vazio sem características, sem direção, atemporal, que existe no ponto mais fraco da vida. Posso sentir que estou me afastando, entregue a uma maré quase imperceptível, levado lenta, mas inexoravelmente para longe do mundo. O resto da noite se desenrola em instantâneos fugazes. Sinto brevemente meu corpo se erguer do chão, a gravidade puxando meus membros enquanto sou transportada pela floresta. Um período de tempo inimaginável depois, sinto uma distinta sensação de queimação à minha direita. No mundo em que habito atualmente, apenas um eco da dor me alcança, mas posso dizer que ela já foi substancial. Incapaz de adivinhar seu propósito, deixei a sensação desaparecer antes de mergulhar de novo na escuridão. Quando os meus olhos finalmente se abrem, o sol começa a nascer. Sem um pingo de força no corpo, tudo que eu posso fazer é espiar através dos cílios, absorvendo a cena vaga à minha frente. Estou na parte de trás do jipe, encostado em uma coluna macia de bagagem. Há alguém ajoelhado do meu lado, puxando meu ombro direito. Quando tento me dirigir a ele, descubro que minha voz se transformou em um sussurro espectral, tão frágil que quase não existe. Rob. Ao ouvir a minha voz, a figura se vira e se ajoelha diante de mim, olhando fixamente nos meus olhos enquanto eles lentamente recuperam o foco. Deite-se, senhorita Sharma. Acabei de remendá-la, mas preciso ter certeza que o trabalho foi bem feito. Disse ele. O que aconteceu com você? Eu perguntei. A Denise me colocou sob a mira de uma arma. Eu tive que fingir que estava morto. Quando ela entrou na floresta, eu me libertei. Levei o kit de primeiros socorros para a floresta e me arrumei um pouquinho. Eu estava vindo ajudar quando ouvi um barulho horrível e fui verificar, e foi aí que eu te encontrei. O motor tá funcionando? Eu perguntei. Eu queria te aquecer um pouco, você estava em choque. Como a bateria não descarrega mais, eu pensei. Rob tentou. Não, quero dizer, como a chave, ela. Você acha que eu arriscaria chegar tão longe com apenas uma cópia da chave do meu carro? Rob parece quase insultado e pensando em tudo que aprendi sobre ele ao longo dessa viagem, consigo entender por que ele pode estar. Mesmo em meu estado debilitado, não consigo evitar o riso, embora, admito, o riso soe como um chiado forçado. Não, Isso é bem você. Acho que a Blue Jay teria gostado dessa informação ontem à noite. Eu tentei. Pois é. Ela não perguntou? Rob disse. Eu fico feliz que você tenha vindo, Rob. Eu disse. Que bom que você veio também. Pelo visto, lá em Londres tem umas duronas também, né? Descanso minha cabeça contra a bagagem. Sou de Bristol, eu disse. Claro que sim. Desculpa.
Rob tenta recuperar o sorriso, mas ele escapa rapidamente de suas mãos. Na ausência dele, suas feições se contraem em uma tristeza repentina e incontrolável. Senhorita Sharma, me desculpa. Me desculpa mesmo. O rosto envelhecido de Rob se desfaz em lágrimas. Ele repete essas duas palavras enquanto caminha pesadamente em minha direção, envolvendo minha cintura com os braços e apoiando a cabeça no meu ombro esquerdo. Minha mão parece chumbo quando a levanto e acaricio em seus cabelos, segurando-o contra mim. Enquanto o homem continua a soluçar, deixei minha cabeça rolar lentamente para a direita, observando o dano no meu braço. Na noite anterior, perdida nos espasmos confusos do choque, o dano havia sido incalculável. Os detalhes abafados pela névoa envolvente de perda severa de sangue e um alarme estridente e primitivo que me forçara a me mover sem questionar o porquê. Agora que eu estou do outro lado, banhada pelo calor silencioso do jipe, consigo avaliar completamente a extensão do meu ferimento. Tudo abaixo do meu cotovelo direito desapareceu. Parece quase um sonho. Meu braço está praticamente sem marcas, exceto por alguns hematomas escuros da queda da noite passada, mas desce uma distância impossivelmente curta antes de terminar. É surreal. O ferimento em si está escondido, envolto em bandagens brancas, frescas. Eu não consigo descobrir como eu devo me sentir e, consequentemente, eu não consigo sentir nada. Tudo bem, Rob. Tá tudo bem, eu disse. Eu nunca. Eu nunca quis nada disso. Ele tentou. Eu sei, eu sei. Rob se afasta com os olhos ainda lacrimejando. Eu te levo pra casa, tá? Eu vou encontrar um lugar pra dar a volta e a gente te leva pra casa. Percebo que a oferta do Rob é genuína e, pra ser sincera, eu tô um pouco surpresa. Ainda me lembro do nosso acordo verbal, firmado na entrada do túnel, de que ele não daria a volta com o carro até chegar no fim da estrada. Nunca imaginei que seria ele a voltar atrás do acordo. Sei que essa pode ser a minha melhor chance de deixar tudo para trás e de fugir dos horrores da estrada antes que eles me levem ainda mais. Eu conheço o caminho de volta. Sei que ele leva a segurança, a família, a abençoada normalidade. No entanto, como uma voz insidiosa no fundo da minha mente observa baixinho, ele não leva a respostas. Eu ainda tô dentro se você estiver. Rob me lança um sorriso desolado que eu retribuiria se tivesse forças. Naquele momento, um entendimento sombrio se desenvolve entre nós. Um entendimento de que, depois de tudo que vimos, de tudo que aconteceu, nós dois ainda estamos escolhendo os segredos da estrada. A decisão revela algo sobre nós, expondo uma força motriz por trás de nossas ações que anula nossa preocupação com a sobrevivência e ofusca os protestos imaginários de nossos entes queridos. É uma decisão que somente duas pessoas destruídas tomariam. Rob passa a manhã arrumando as malas do Jeep e me dando tempo para descansar. O fato dele estar andando por aí é impressionante, sem falar em manter a sua rotina habitual em seu ritmo habitual. À medida que começo a sentir a vida voltar lentamente às minhas veias, me pergunto se a estranha força que nos sustentou, assim como o tanque de combustível do Jeep, também não poderia ter um leve efeito restaurador. A ideia deveria me trazer conforto. Em vez disso, me faz me sentir como uma lagosta em um tanque. Algumas horas depois, Rob me carrega para fora do carro, me deixando descansar no batente da porta. À minha frente encontram-se 3 montes de terra, ligeiramente elevados em relação à terra ao redor. 2 deles têm cruzes no alto, formadas por gravetos amarrados firmemente. O túmulo na extrema esquerda está vazio, desprovido de qualquer afiliação religiosa. É a Blue Jay sem a cruz? Eu perguntei. Eu não achei que ela fosse querer uma, Rob disse. Ela não teria feito isso por você, sabia? Ainda bem que eu não sou ela, então. Enterrei o que pude, mas ela estava em um estado horrível. A criança a matou? Rob vai jogar uma pá dobrável na traseira do carro. Por um breve momento, considero deixar sua declaração sem resposta. Não, não foi isso. Eu que fiz isso. Rob imediatamente volta com a testa franzida em confusão. Eu escondi uma carga de C4 na minha mochila. Quando ela pegou a bolsa, eu aponto para o túmulo vazio. Rob parece estar me vendo pela primeira vez. Onde você... Do carro do seu filho, eu disse.
Observe enquanto minha afirmação silenciosa atinge os ouvidos de Rob, enquanto seu significado penetra em sua consciência, suas implicações contorcendo suas feições em um olhar de vergonha e revelação condenatória. Posso dizer pela reação dele que acertei. Não tivemos a chance de conversar desde que eu descobri o nome do filho dele. Essa informação formou um fio condutor conectando as descobertas estranhas e aparentemente incongruentes que encontrei na estrada. No início da semana, talvez eu tivesse medo de confrontá-lo com essa informação, mas as coisas são diferentes agora. Chegamos longe demais, passamos por muita coisa e se ele realmente está me levando a um lugar com más intenções, sou impotente para impedi-lo de qualquer maneira. Levanta uma mão fraca em sua direção, um pedido silencioso de ajuda. Eu acho que tá na hora da gente ter uma segunda entrevista. Após um silêncio tenso e culpado, Rob simplesmente acena com a cabeça e me ajuda a sentar no banco do passageiro. Não foi militar. Foi comercial, disse Rob. Ele continua rastejando pela floresta. Fiquei em silêncio por quase meia hora, deixando Rob formular uma resposta com suas próprias palavras e em seu próprio ritmo. Comercial? Eu perguntei. Sim, cargas explosivas para demolição controlada. Bob estava no ramo, tinha sua própria empresa. Ele respondeu. Você deve ter ficado orgulhoso. É. Ele construiu aquele lugar do nada. Visitar o escritório dele foi um dos melhores dias da minha vida, disse Rob. Então, como ele veio parar aqui? Rob fica quieto, aceitando relutantemente que terá que começar do começo. Bob era um garoto inteligente, mais inteligente do que eu jamais fui. Ele podia administrar a fazenda aos 15 anos, mas a vida no campo não pegou. Em vez disso, ele se mudou para Phoenix, fez faculdade e conseguiu uma carreira estável. Uma carreira estável? Isso parece bem rebelde até, eu disse. É, bom, éramos pessoas bem diferentes, nem sempre nos dávamos bem. Eu ainda era entregador naquela época, sempre viajando para algum lugar novo. Claro que eu fui pro Japão e fiquei lá um tempo aí. Aokigahara, né? Eu perguntei. Isso. Mudou tudo. Volto para casa depois de uns 5 anos com um novo hobby. Bob não gostava das histórias, mas a mãe dele morreu repentinamente enquanto eu estava fora. Nós dois queríamos recomeçar, participar mais da vida um do outro e ele veio comigo para o Pacífico Noroeste em busca do pé grande. A criatura não apareceu, mas Bob se divertiu acampando, então continuou me acompanhando. Em pouco tempo, ele mesmo estava fazendo pesquisas, organizando viagens, colhendo boatos de coisas estranhas por todo o país. Parece um momento bem agradável para vocês dois, eu disse. E foi. Então, foi o Bob quem descobriu o jogo da esquerda e direita? Eu perguntei. Ele me ligou um dia, do nada. Isso foi há uns 3 anos. Disse que tinha encontrado um conjunto de regras, disse que deveríamos tentar. Pra ser sincero, eu pensei que nossos dias de viagem tivessem acabado. Eu estava de volta ao Alabama e ele estava começando uma família. Mas, de repente, ele me disse para encontrá-lo em Phoenix. Então, é claro que eu fui, disse Robbie. E dessa vez, vocês dois perceberam que era real. O Bob soube assim que a gente chegou no túnel. Ele passava por ali todos os dias. Sabia que não era para estar ali, mas lá estava. Ele disse que foi a coisa mais incrível que já viu. Mapeamos o local durante o ano seguinte, sempre que tínhamos tempo juntos. Mas fomos devagar. Mapeamos o local e voltávamos regularmente. Demorou um pouco até a gente ter coragem para passar a noite na estrada, ambos com medo de que o túnel desaparecesse ou algo assim. Percebo que Rob está repassando os acontecimentos na cabeça. A lembrança quase o faz sorrir. A esposa do Bob era uma verdadeira boneca. Trabalhava no escritório dele, a garota mais gentil que eu já conheci. E engraçada também. Havia uma década de diferença entre eles, mas dava para perceber que ambos eram bons um pro outro. Ele dividia tudo com ela, inclusive a estrada. Aliás, quando o Bob se sentiu um pouco mais seguro com as regras, eles começaram a mapear tudo juntos, explorando seu próprio mundinho. Após uma breve pausa, a expressão de Rob se contrai um pouco. A lembrança fica mais sombria. Alguns meses se passaram. Tenho ouvido menos do Bob, mas eu já esperava por isso. Então, uma noite eu recebi uma ligação do hospital dizendo que meu filho tinha dado entrada em um pronto-socorro em Phoenix. Ele estava bem? Eu perguntei. Não, ele estava bem mal.
a perna toda machucada, delirando, perguntando por Marjorie. Encontraram a bolsa dela no carro dele, mas ela não estava em lugar nenhum. Bob a perdeu na estrada. Eu disse. É isso mesmo, confirmou Rob. Na nossa segunda noite aqui, depois que perdemos Ace, você me disse que a estrada nunca tinha machucado ninguém antes. Bom, pelo menos não era mentira. Não foi a estrada que os levou, Rob disse. O que você quer dizer? Eu perguntei. Eles chegaram à floresta. Nenhum de nós tinha chegado tão longe antes, mas dessa vez eles foram um pouco mais longe do que o normal. Você sabe o porquê? Eu perguntei. Eles iam ter um filho. A Marjorie estava quase para dar à luz. Não estavam viajando muito bem. Acho que eles sabiam que não pegariam a estrada por muito tempo. Foi como um último suspiro, eu acho. Mas só o Bob voltou? Eu perguntei. Eles exploraram a floresta até o anoitecer. Quando Bob disse que eles tinham que voltar, a Marjorie não quis. Ele nunca me disse o porquê, nunca me contou o que aconteceu. No final daquela viagem, a Marjorie ainda estava lá fora e ele estava em uma cama de hospital. Rob leva um momento para se recompor e colocar os fatos em ordem. As árvores estão começando a ficar ralas, a luz do sol irrompendo pelas aberturas cada vez maiores da copa. Parece que estamos nos aproximando do fim da floresta. Bob levou mais ou menos um mês para se recuperar. O garoto estava desesperado para ter a esposa de volta e, claro, se tornou suspeito do desaparecimento dela. Nem preciso dizer que a primeira coisa que ele fez foi pegar a estrada para encontrar ela. Mas ele não fez isso, eu concluí. Não, ele a encontrou, só que um pouco mais cedo do que ele pensava. Demorou um momento para processar a insinuação de Rob. De repente, sinto uma pedra no estômago. Ela estava na curva 34, eu concluí. Rob acena solenemente. Não era a mulher que ele conhecia, claro. Fiquei lá o dia todo só resmungando sobre a estrada. Nem o reconheci. Lembro que ele me ligou logo depois que a viu pela primeira vez, com o coração partido. Ele tentou quase todos os dias a partir de então, sempre parando naquela esquina. Ele gritava, implorava, trazia fotos e presentes, mas ela nunca respondia. Não sei se era realmente ela, mas o que quer que estivesse naquela esquina pertencia à estrada. Bob perdeu algo de si naquela esquina. Depois de um tempo, seu fascínio pelo jogo azedou, virou ódio. Ele achou que a estrada era algo maligno e não tinha como se conectar ao nosso mundo. Eu estava dando uma olhada nele naquela época, a cada poucos dias, mais ou menos. No fim de semana, ele disse que estava melhor. Até disse que tinha ido trabalhar. Achei que talvez as coisas estivessem melhorando, mas aí ele ficou quieto. Não atendeu o telefone por 3 dias. Eu já tinha minha casa em Phoenix naquela época e uma chave reserva da casa dele. Foi lá que eu encontrei o bilhete me dizendo que ele tinha voltado. Uma última tentativa de encontrar a esposa e se ele não conseguisse trazê-la de volta... Bom, ele ia destruir o túnel, eu concluí de novo. Corte a estrada do mundo. Joguei em Phoenix, Chicago e alguns lugares diferentes, mas aquele túnel é o que te liga à estrada. Eu dei uma olhada na garagem dele e encontrei a caixa e um telefone. Um monte de eletrônicos espalhados por todo lado. Ficou bem claro o que ele tinha feito. Então entrei no meu carro. Saímos da floresta e entramos em uma estrada longa e estreita. Ao longe, vejo nossa rota serpenteando por uma imponente parede de arenito, desaparecendo em um conjunto de montanhas onduladas. Ele passou por mim na volta, pouco antes de eu chegar em Júbilo, acelerando a toda velocidade e dirigindo que nem um maluco. Foi aí que eu soube que ele não a tinha encontrado, que ele ia destruir o túnel, acabar com o jogo de uma vez por todas. Mas ele nunca chegou tão longe, eu disse. Eu tentei falar com ele, liguei para o celular dele, tentei as frequências de rádio. Havia um número na documentação do chip que ele tinha. Deus! Eu até mandei mensagem para ele por lá. No final, ficamos só eu e ele correndo de volta para Phoenix. Ele estava mais rápido do que eu, mas eu estava pilotando melhor. Depois de algumas curvas ruins, eu alcancei ele. Então você o tirou da estrada, eu disse, e Rob olhou fixamente para os cumes distantes, com as mãos agarrando o volante. O sinal de celular não funciona através do túnel, ele sabia disso. Ou ele ia explodir tudo desse lado, ou enquanto estivesse lá dentro. Então você tentou salvar ele ou salvar você mesmo?
Eu perguntei. Nenhum dos dois. Eu estava tentando salvar a estrada. Diga o que quiser sobre esse lugar, mas é uma porta de saída para tudo que já conhecemos. É a estrada para fora da realidade. Pode ser a fronteira mais significativa que já cruzamos, e isso, parte de mim sabia que era importante demais para um homem tirar. Pela segunda vez hoje, Robbie luta contra as lágrimas e pela segunda vez não consegue. Elas rolam silenciosamente por sua bochecha enquanto ele continua. Ele estava mais ferido do que eu pensava. Ele se machucou feio antes de chegar até mim. Por isso, correu para o túnel tão rápido. Ele queria destruí-lo enquanto ainda podia. A estrada levou quase tudo dele. E então, eu levei o resto. Eu neguei a esperança dele e tirei a chance de deixar o mundo em seus próprios termos. No final, ele nem pareceu zangado. Ele só perguntou por Marjorie. Perguntou por que ela fez aquilo, por que ela foi embora. Eu o enterrei lá. Visitei o lugar com frequência, mas nunca tive uma boa resposta para ele. Foi aí que eu comecei a preparar a próxima viagem. Então você postou os registros dele online e fingiu descobrir eles. Eu concluí. Pensei que as pessoas fariam menos perguntas desse jeito. E onde é que a gente se encaixa nisso tudo? Por que você nos trouxe aqui? Achei que era hora do mundo saber. Eu não queria que tudo isso acabasse sendo um segredo de um velho. Eu juro por Deus, se eu soubesse que a estrada ia... Juro que nunca teria te trazido aqui. As feições de Robbie se contraem. Toda a sua vergonha, culpa vem à tona. Não posso dizer que não seja merecido. Apesar de suas intenções, apesar de sua penitência, o homem se cegou para os perigos evidentes, feriu aqueles mais próximos e em uma estrada onde segredos mataram tantos, ele guardou o mais significativo de todos. Bom, talvez não o mais significativo. Estou mais que chocada, estou 12 tons abaixo do bege. Concluí algumas coisas aqui que talvez sejam óbvias, mas eu fiquei pensando sobre. Então, aquela criatura que ela vê na estrada, que tem as mesmas roupas que tinha na mochila que a Alice encontrou, é o filho do Robbie. E aquele bebê é o neto do Robbie. Mas será que a mulher que aparece na curva 34 é realmente a Marjorie? Mas enfim, depois dessa pedrada, a Alice olha pro Robbie e fala que não foi ele que trouxe todo mundo pra estrada. Ele fica confuso, eu fiquei confusa, aposto que você ficou confuso, todos nós ficamos confusos, e vamos imaginar que a gente olhou para Alice e, tal como o Robbie, perguntou: como assim? E aí ela diz que a figura que ela viu na floresta se assemelhava a ele. E provavelmente a figura que ele viu na floresta era Alice, porque, assim como ela, ele não tinha um braço. Isso é bizarro e genial em tantas camadas que eu não sei nem o que falar pra vocês. Tá? Não sei, sinceramente. Eu esperava qualquer coisa, qualquer explicação sobrenatural, menos coisa com dilatação temporal e afins. Inclusive, se eu não tô enganada, teve alguém que comentou no vídeo anterior que provavelmente o que o Robbie viu era Alice e a Alice viu Robbie. Tenho consciência de que por baixo de suas feições rígidas, cada centímetro quadrado de massa cinzenta luta para processar a nova revelação. Se é verdade que naquela floresta silenciosa de alguma forma alcancei através das décadas um jovem Robbie, então tudo muda. As narrativas tortuosas que nos levaram a esse ponto, a crescente obsessão de Robbie, o trágico destino do seu filho, tudo se enraizou naquele único momento. Mais de uma década antes do meu nascimento, eu nos coloquei no caminho que nos levaria à sua porta. Por mais caótica que a estrada pareça, naquele momento a floresta sugere algo mais profundo, algo intencional. Robbie sai do carro por um instante antes de voltar sem dizer uma palavra e ligar o jipe. Daí em diante, continuamos como dois passageiros silenciosos, perdidos em pensamentos, desaparecendo nas montanhas de Arenito. Viajamos pela estreita estrada da montanha pelas próximas 2 horas, cercados por uma parede de rocha torta. Quando passamos para o outro lado e o afloramento desaparece, a paisagem abaixo de nós muda completamente e somos presenteados com uma visão estranha e de tirar o fôlego. O jipe atravessa os penhascos acima de um vasto deserto plano, uma tundra de um laranja vibrante que se estende até onde a vista alcança. Consigo distinguir a estrada, cortando um caminho sinuoso pela areia bem abaixo da gente. No centro dessa extensão de resto sem graça, um conjunto de estruturas monolíticas, colunas imponentes de vidro e metal erguem-se do solo, conectadas por uma teia de longas ruas perpendiculares. Tem
Uma cidade na estrada, eu disse. Robbie mantém um olhar fixo à frente. Apesar da majestade épica da paisagem urbana abaixo de nós, percebo que sua mente está em outro lugar, que ele ainda está digerindo o conteúdo da nossa entrevista. No fim das contas, acho melhor deixá-lo sozinho com seus pensamentos. Permanecemos na montanha por mais 20 minutos antes de finalmente descermos para solo desértico. O espaço à nossa frente tem duas cores: o açafrão intenso do deserto e o céu azul profundo, separados por um horizonte fino e uniforme. Os únicos objetos que cruzam essa fronteira perfeita são as imponentes torres cinzentas da cidade, erguendo-se da areia e rompendo em direção ao céu. Serpenteamos pela estrada deserta, com a cidade se aproximando cada vez mais da fronteira à medida que nos aproximávamos hesitantemente. Há um contraste assustador com a soleira da porta à medida que a atravessamos. O brilho da areia se transforma em cinza. O calor escaldante se esfria instantaneamente e, talvez o mais notável, o pouco de som que havia é completamente anulado. À medida que avançamos por uma passagem vazia e perfeitamente conservada, percebo que não consigo ouvir nada além dos roncos constantes do jipe. Está quieto, eu tentei. Por mim, tudo bem, disse Robbie. Quem você acha que construiu esse lugar? Eu não sei. Talvez tenha sido o que nos trouxe até aqui. Pode ser que ninguém o tenha construído, talvez simplesmente exista, ele respondeu. Será que ele tem razão? É difícil imaginar que um lugar assim existisse para qualquer propósito prático. A cidade parece um pouco estranha, como se tivesse sido construída a partir de conjecturas por um arquiteto que só ouvira falar de cidades por meio de rumores mal traduzidos. Todas as características gerais eram presentes: arranha-céus, postes de luz, plataformas de limpeza de janelas, mas nada mais profundo. É uma casca vazia, um ornamento no meio do deserto. Ao percorrermos as ruas seguintes, observo as estruturas monolíticas, cada uma com pelo menos 100 andares de altura. Meus olhos percorrem as inúmeras camadas de janelas escuras enquanto contemplo como seria viver em um lugar assim. Quando chego ao térreo, minha resposta me é apresentada. Um jovem parado na janela do térreo com a mão apoiada no vidro. Ele veste um terno cinza escuro e uma expressão de choque quase hipnotizante. Sua boca está aberta, as mãos tremendo, os olhos fixos nos observando enquanto o jipe passa. Meus olhos rapidamente percorrem a fachada de vidro do arranha-céu, examinando cada fileira das janelas. Ingenuamente, eu esperava que os prédios estivessem vazios, que aquele lugar não passasse de uma colossal cidade fantasma. Agora que sei o contrário, cada painel de vidro parece uma poça d'água escura, ainda na superfície, mas com um potencial sinistro à espreita em suas profundezas. Alguns segundos depois, mais deles chegam. Não são muitos a princípio, apenas algumas figuras dispersas se aproximando de suas janelas, pressionando-se contra o vidro. No entanto, como uma leve garoa que se irrompe em um aguaceiro, a frequência de suas chegadas rapidamente dobra, depois triplica, até que não haja um único espaço desocupado. O jipe se encolhe, sujeito ao escrutínio de incontáveis indivíduos em cada andar, em cada janela, todos vestidos com o mesmo traje formal monocromático e nos encarando como emissários de um grande tribunal. À medida que o jipe passa, eles continuam olhando fixamente para frente, embora seja evidente que estão cientes de nossa presença. Robbie, tem... Eu tô vendo. Robbie pisa fundo, livrando-se do peso de 1000 pares de olhos ao deixar o prédio para trás. Quando a última coluna de janela passa por nós, olho para trás, na esperança de vê-los retornar às profundezas do prédio. Em vez disso, naqueles últimos momentos, testemunho um comportamento coletivo deles se fragmentar em um frenesi desesperado, suas bocas se abrindo em um grito silencioso enquanto batem os punhos contra o vidro. Me viro observando os prédios que ladeiam nosso veículo. As figuras já chegaram às janelas, e a sua calma já está desaparecendo. Robbie, a gente precisa ir mais rápido. Calma, eu tô cuidando disso, disse Robbie. O jipe rosna com a ferocidade renovada enquanto Robbie pisa fundo no acelerador. Cambaleamos em direção à próxima curva, acelerando pela estrada enquanto Robbie observa se há alguma curva escondida. Eu me remexo dolorosamente no banco, observando a cena que se desenrola atrás de nós. Cacos de vidro quebrado começam a cair no asfalto. Observando os cacos caírem no ar, fica claro que o silêncio nessa cidade não se deve apenas à falta de atividade. A torrente de caos de vidro é completamente silenciosa, mesmo ao se chocar contra o chão impermeável. Nada nessa cidade faz barulho. Nada, exceto a gente. O motor estrondoso do jipe nunca soou tão alto. Olhando para cima, vejo as centenas de mãos agarrando as janelas estilhaçadas.
Incapaz de me virar enquanto milhares de sapatos pretos engraxados cruzam a soleira, as figuras saem de todos os andares formando um dilúvio incompreensível de humanidade. A primeira onda atinge o solo, com mais e mais pessoas caindo contra elas. Um amontoado de figuras emaranhadas lutando para se separar. Assim como nos moradores de Júbilo e todos os outros que encontramos na estrada, eles parecem imunes ao dano fatal que tal ato causaria. Aqueles que caíram de pé mal pararam, virando-se para nós e correndo atrás do jipe. Não demora muito para que o resto da massa contorcida se resolva, seus indivíduos se juntando à debandada frenética, sua investida caótica e gritos desesperados desprovidos de qualquer som perceptível. Mesmo no meio da perseguição frenética, enquanto uma chuva ameaçadora de vidro cai de cada prédio por onde passamos, o mundo lá fora permanece em silêncio. O caos se torna ainda mais incompreensível, moldurado pela quietude profana em que acontece. Rob vira a esquina aos gritos, entrando em uma rua longa e aberta. A estrada à frente é ladeada por arranha-céus que desaparecem em um estreito ponto de fuga. Enquanto corremos pelo próximo trecho da rua em direção a um grande cruzamento, a multidão cada vez maior irrompe na rua atrás de nós, dobrando a esquina com suprema coordenação e seguindo incansavelmente em nossa direção. Uma fração de segundos depois, sou atingida por uma ideia abrupta e penetrante. Parece diferente de qualquer pensamento que já tive antes. Menos uma noção e mais como algo premonitório de intuição e déjà vu. Como se o curso de cada ação que devemos tomar fosse óbvio para mim, apesar de eu não saber o porquê. Forço minha voz acima de um suspiro áspero. Rob, precisamos deixar algo atrás de nós. Algo barulhento. O que você tá pensando? Perguntou Rob. Você só precisa confiar em mim, tá bom? Ainda temos a maior parte do explosivo plástico. Você poderia. Não, se você tirou o detonador, eu não tenho tempo para fazer um novo. Rob olha para o retrovisor e depois para a estrada. Quase consigo ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. Você acha que consegue dirigir? Rob perguntou. Eu acho que a gente pode descobrir. O carro avança ruidosamente pelo asfalto enquanto agarro desajeitadamente o volante. Me ajeito e coloco o pé no acelerador. Rob se levanta e sobe na traseira do jipe, passando por mim. Em meu estado de fraqueza, cada movimento trêmulo faz meus ossos tremerem. A cada troca de marcha subsequente, eu sou forçada a tirar a mão do volante. O esforço é precário e desajeitado, meus membros doloridos controlados pela força do volante e pela adrenalina. Cada segundo que passa, uma batalha para manter o controle. As janelas lá na frente estão começando a rachar. O barulho do jipe está se espalhando e a cidade inteira começa a antecipar a nossa chegada. Atrás de mim, ouço raspar a fita adesiva, o rasgar do tecido e o barulho da bagagem caindo. Não sei bem o que está acontecendo atrás de mim, só preciso confiar que Rob tem um plano. Ouço a porta dos fundos se abrindo pouco antes de chegarmos ao cruzamento. Um raspar metálico no chão do jipe e um grunhido de dor de Rob enquanto ele joga algo na estrada atrás de nós. Chegando ao cruzamento, deslizo a mão pelo volante e o giro bruscamente para a direita. Enquanto o carro dá uma guinada brusca e segue para a próxima rua, sinto meu coração apertar dramaticamente. Fomos ultrapassados. As janelas à nossa frente estão estilhaçadas, as portas da frente estão quebradas na rua e os moradores desesperados do prédio correm em nossa direção, bloqueando nossa única saída. Piso no freio com força e o jipe para bruscamente e o motor desliga. As ruas agora estão lotadas. Um enxame avassalador está vindo para nossa posição de 4 direções. Olho para Rob e ele me encara, com os olhos cheios de uma determinação. Uma explosão estremece o ar atrás de nós. Olho pela janela traseira e vejo um galão de gasolina estilhaçado. Uma das reservas de combustível agora supérfluas de Rob, com sua carcaça verde escura violentamente comprometida, seu conteúdo espalhado pela rua e incendiado. Agora que o motor não está funcionando, o eco da explosão e o rugido da chama preenchem o ar da tarde. A trajetória da multidão enlouquecida muda instantaneamente. O silencioso jipe desaparece da atenção coletiva enquanto eles se concentram novamente nas chamas latentes. Os que estão à nossa frente continuam a passar correndo por nós, contornando o jipe, enquanto correm para a poça de gasolina derramada, enfiando as mãos na chama, agarrando-se desesperadamente ao fogo. Delicadamente, tomando cuidado para não fazer nenhum barulho, saio do banco do motorista e vou me juntar a Rob na parte de trás do jipe. Ele se dirige para mim num sussurro confuso. Por que eles não se importam mais conosco? O que eles estão fazendo? Robbie pergunta. É o som. Eles o querem para si. Não sei como tenho tanta certeza, mas sei que é o caso.
O galão range e grita enquanto os moradores da cidade o rasgam em pedaços cada vez menores, examinando freneticamente cada pedaço irregular. A cada segundo que passa, à medida que o fogo se apaga, a multidão fica cada vez mais angustiada, como se um bem precioso tivesse escapado por entre seus dedos. Eles não entendem. Vão desmontar tudo tentando descobrir e nunca mais chegarão perto. E aí, tudo fica quieto de novo, eu disse. De onde você tirou isso, Alice? Eu não sei, é só um pressentimento, eu respondi. Bom, tenho certeza que eles também teriam nos separado. Eu diria que tivemos muita sorte. É, muita sorte. À medida que a gasolina se esgota e o fogo se apaga, os moradores da cidade permanecem nas ruas, desprovidos de seu momentâneo senso de propósito, com seu prêmio desaparecido no éter. O desespero da multidão se transforma em um desânimo silencioso. Eu os observo enquanto passam, incontáveis rostos atormentados pela tristeza. Seu arrastar de pés sem rumo formado num mar solitário, um oceano de tons cinzas que se estende pela cidade desolada. O Jeep agora está à deriva no centro daquele oceano. É claro que qualquer tentativa de ligar o motor faria com que a cidade inteira caísse sobre nós, reacendendo as suas esperanças fúteis, fazendo com que destruíssem o carro e tudo que estivesse dentro dele. No futuro próximo, ficaremos completamente perdidos. Não se preocupa com isso, tá bom? Disse Rob. Não acho que eles vão nos deixar, Rob. Eles vão embora. Tá, mas e depois? Eles ainda estarão em todo lugar? Eu perguntei. Ei, a gente é uma dupla inteligente. Vamos pensar em alguma coisa. Na calma sinistra e penetrante que nos cerca, sento-me ao lado de Rob e me encosto na parede, sem mais nada a fazer a não ser esperar que a nossa situação mude. Depois de observar as figuras lá fora por mais de uma hora, a única coisa diferente é a estranha sensação de agulhada que parece emanar do antebraço agora ausente. Meu braço dói. Como isso é possível? Não se preocupa, isso é chamado de membro fantasma. Você tem alguma sensibilidade, certo? Como se ainda tivesse alguma coisa aí. Muita gente tem isso depois de amputações. Aqui. Robin enfia a mão no estojo médico e retira um frasco azul de comprimidos. Girando a tampa, ele tira 2 comprimidos. Você vai precisar disso para dor. Olho fixamente para os comprimidos por um momento antes de retirá-los da palma da mão aberta dele. Ele me passa o cantil e eu os engulo em 2 goles fracos. Você tem muita experiência com amputações? Eu perguntei. Mais do que você imagina. Minha testa franze. Embora eu tivesse dito isso como uma brincadeira passageira, a resposta de Rob soa como uma sinceridade estranha. Leva um momento para entender o porquê. Ah, é verdade. Você foi convocado. Você nunca falou sobre isso. Tenho pensado muito nisso. Um bando de estranhos reunidos sob falsos pretextos a quem um velho mentiroso disse que estavam nos servindo a um grande propósito. Acho interessante como o tempo se repete. Agora que penso nisso, ele também dirigia um Jeep. Rob, eu te disse, você não nos trouxe aqui. Isso não muda nada. Não muda o que eu fiz com você, com Bob, com qualquer um deles. Talvez você estivesse lá na floresta, mas fui eu quem começou isso, quem ficava perguntando o que havia no fim da estrada. O que você acha que tem no final, Rob? Eu tô começando a achar que não cabe a mim saber. Ando de um lugar para o outro há tanto tempo, vi todo mundo se estabelecer. Pelo que vejo, o fim da estrada é onde você decide parar. Apoio a cabeça no ombro de Rob. Ele gentilmente me envolve com o braço. Não demora muito para que a medicação comece a fazer efeito, tomando conta discretamente da minha constituição já debilitada. A dor diminui. Entorpecida junto com o resto dos meus sentidos, o sol ainda entra pelo para-brisa enquanto meus olhos começam a se fechar. Observo as figuras passando pela janela, minhas pálpebras ficando cada vez mais fracas. Não quero que seja o fim, Rob. Eu sei, senhorita Sharma, eu sei. A última coisa que vejo antes de cair em um sono artificial sem sonhos é a mão do Rob alcançando o rifle. Quando meus olhos se abrem, o sol está começando a se pôr. Fiquei comovida. Conforme minha visão se ajustava, fica claro que eu ainda tô no Jeep. Minha cabeça apoiada em uma pilha de roupas limpas, um cobertor de viagem macio sobre mim. Olho ao redor e percebo que Rob não está em lugar nenhum. Esquecendo-me momentaneamente da situação do lado de fora do carro, tento chamá-lo. A sílaba fica presa na minha garganta quando uma figura cambaleante passa pela janela, torcendo as mãos em desespero e projetando uma longa sombra através do carro.
Com uma renovada sensação de cautela, deslizo o cobertor para o lado e lentamente vou até a frente. A cabine está igualmente vazia, exceto por um único pedaço de papel arrancado do meu caderno. Ele está no banco do motorista, um pequeno objeto escondido na dobra. Quando abro, encontro meus fones de ouvido e 5 palavras escritas com cuidado. Canal 1 para todos os carros. Minha mão começa a tremer enquanto descanso o bilhete no painel, subindo lentamente e me acomodando delicadamente no banco do motorista. Com o coração na garganta, insiro os fones de ouvido no conector do rádio do Jeep, respiro fundo, trêmula, e aperto o primeiro botão. Rob? Eu sinto muito, Alice. Eu sinto muito. Rob, onde você tá? Um pouco mais abaixo da estrada. Cheguei a um dos terraços. Sei que sempre odiei cidades, mas quando você tá lá em cima, a vista é realmente incrível. Rob, por favor, volta, por favor. Eu queria poder. Eu quero mesmo. Mas nós dois sabemos que essas coisas não vão embora. E você precisa do carro para ir onde quer que precise ir. Então, o melhor que eu posso fazer é causar um alvoroço. Tirá-los do seu caminho. Descanso a cabeça no volante, me preparando para o peso de suas palavras. Eu não consigo fazer isso sem você. Não acho que seja verdade, Alice. Acho que o que quer que esteja nessa estrada, quer que você vá até o fim. Tudo que eu deveria fazer era te trazer até aqui. Agora você não precisa mais ouvir isso. Pode dar meia volta e ir para casa, mas de qualquer forma, só um de nós vai sair daqui. Então, acho que a única pergunta que resta é: para que lado você quer ir? Bom, você tá na minha frente ou atrás de mim? Posso estar em qualquer lugar. A escolha é sua, senhorita Sharma. Após as palavras de Rob, na sombra da decisão, sou lançada ao silêncio. Não porque a escolha seja difícil, mas porque tenho vergonha de ser tão fácil. Ela foi feita no momento em que entrei no Jeep pela primeira vez e renovada a cada momento de perplexidade desde então. A necessidade de saber, de compreender, de descobrir a verdade me acompanhou por toda a vida, mas eu nunca imaginei que suas raízes fossem tão profundas, que ela perduraria com tanto ardor quando todo o resto, todos os outros, tivessem sido arrancados de mim. Olho pelo espelho retrovisor, me vendo pela primeira vez, e tenho que admitir que eu tô com medo. Fica onde tá, Rob, eu disse. Você tá pronta? Sim, eu tô pronta. Tudo bem, então. Acho que já passou da hora dessa coisa fazer algum bem. O tiro explode pelo rádio, antes que um eco fraco e estrondoso chegue até mim no ar tranquilo da cidade. O efeito sobre os moradores da cidade é imediato. A melancolia coletiva se esvai em um instante substituída por uma fixação renovada. Antes que eu perceba, a multidão dispersa se une mais uma vez em uma horda, passando correndo pelas janelas do jipe e voltando pela rua em direção à fonte do barulho. Eles estão a caminho? Enquanto os últimos moradores da cidade desaparecem atrás de mim, passo a mão no volante e desço até a ignição. Sim, eles estão a caminho. Ok, o que você está esperando? Com o giro fatal da chave, eu ligo o Jeep. As rodas chutam o asfalto, transportando-me pelas ruas da cidade. Ao me afastar do cruzamento, vejo um pequeno grupo de perseguidores dobrando a esquina atrás de mim. Rob dispara o rifle de novo, mantendo a atenção da maioria. Os retardatários desaparecem no meu espelho retrovisor, perdendo terreno para o Jeep. Viro a primeira esquerda, depois a próxima direita possível, depois a outra esquerda, e alguns minutos depois, finalmente me encontro no último trecho da estrada que me leva de volta ao vasto vazio do deserto. Você vai conseguir? Sim, eu vou conseguir. Ótimo. Alice, se você encontrar a Marjorie, se tiver a chance de me avisar, bem, é mais do que eu mereço, mas... Claro, claro que sim. Obrigada. Ok, eles vão chegar logo, então eu vou ficar em silêncio por um tempo. Se eu te ligar, você vai saber que eu consegui sair. Se eu não te ligar, você simplesmente assume que eu consegui sair, tá bom? Por favor, me diz que você vai ficar bem, Rob. Foi uma verdadeira honra dirigir com você, senhorita Sharma. O som do tiro final reverbera pelo rádio, seu eco abafado pelo rugido do motor do Jeep. O mundo muda ao meu redor enquanto saio da cidade e retorno à estrada deserta. O caminho à minha frente está repleto de imensas possibilidades, mas enquanto desapareço na vastidão do deserto, só consigo pensar no que deixei para trás. Rob tinha seus defeitos, marcados pela perda, movidos pela obsessão, e suas boas intenções muitas vezes abriram caminho para a tragédia e a tristeza. Enquanto as lágrimas começam a rolar pelo meu rosto, decido me lembrar dele de uma forma diferente.
como um amigo valioso, um bom homem e, acima de tudo, uma grande história. Não importa como você conte. Ai, gente, nesse penúltimo capítulo eu fiquei muito triste, sinceramente. E eu achei que ele foi muito revelador. Primeiro, eu quero imaginar que o Rob, ele conseguiu sair, ele tá bem e vivo e ele voltou pra casa e tá vivendo a vida dele. É isso, vou imaginar isso porque é o que eu quero e é o que me deixa confortável. É isso. Segundo, eu gostaria muito, muito mesmo que tivesse um spin-off contando ali a história do Bob, sabe? E queria saber como o Bob conseguiu encontrar esse jogo e se foi ele que desenvolveu essas regras. Como? Queria muito que tivesse mesmo um spin-off sobre o Bob. Pois bem, estamos aqui. Tenho que ser honesto, quando eu publiquei o primeiro desses registros no meu quarto no norte de Londres, eu não achei que fosse muito longe. Afinal, por que iria? Eu não era um colaborador regular desse site, nem um veterano experiente no paranormal. Eu era apenas um homem com saudades de uma amiga, buscando algumas palavras de sabedoria num fórum aberto à ideia de que isso não levaria a lugar nenhum. Basta dizer que eu não poderia estar mais errado. Nos últimos 2 meses, os conselhos incríveis que eu recebi nesse fórum e as dicas incríveis que vocês me enviaram abriram um mundo de possibilidades. É graças a todos vocês que eu tô onde eu tô agora, sentada em um carro alugado em uma rua tranquila em Phoenix, Arizona, postando os últimos capítulos de Alice. Percebi que escrevi mais do que o normal. Peço desculpas. Se quiser pular direto para a sessão da Alice, tudo bem. Caso contrário, considere isso o prólogo do epílogo. É muito, muito cedo por aqui, com apenas os mais sérios do turno da noite nas ruas. Por direito, eu deveria estar na cama e não desperdiçando gasolina em um passeio sem rumo pela cidade. O ritual me ajuda a pensar, no entanto, e recentemente tenho recebido muito em que pensar. Cortesia de uma jovem em um bar local. Ela era membro do fórum e entrou em contato comigo por mensagem direta. Quando nos encontramos mais cedo naquela noite, ficou claro que ela havia pesquisado bastante, mapeado todas as lojas e espelhos em Phoenix, na tentativa de reconstruir o caminho que Alice percorreu em 7 de fevereiro de 2017. Conversamos por um bom tempo sobre o jogo, sobre Alice e sobre a vida em geral. Quando chegou a hora de fechar, ela me entregou uma cópia impressa da rota mais provável com todos os locais-chave circulados. Então, nos minutos finais, antes de nos separarmos, ela me fez 2 perguntas nervosamente. A primeira me deixou de mau humor. A segunda me deu combustível para minha viagem às 3 horas da manhã. A pergunta número 1 era: Você tem certeza que ela quer que você a encontre? Tenho ouvido a mesma pergunta de alguns de vocês ultimamente, especialmente desde a parte 9 que foi publicada. Pessoas comentando que Alice fez uma escolha clara ao deixar Robbie para trás na cidade silenciosa, que eu estava procurando por alguém que não buscava retorno. Gostaria de reservar um momento para responder isso, assim como respondi mais cedo essa noite. Para deixar claro, a Alice que eu conheço não faria isso. Ela estava planejando voltar, ela nos disse isso. Eu não vou desperdiçar seu tempo com as minhas teorias, mas vimos o que a estrada pode fazer com a mente das pessoas. Como ela pode levá-las contra o seu bom senso? Entendo por que isso está sendo perguntado, mas se esse tipo de pergunta é tudo que você tem a oferecer, eu peço gentilmente que encontre outra maneira de ajudar. A segunda pergunta foi mais ou menos clara. O que você vai fazer agora? É algo que vocês têm me perguntado, mas foi a primeira vez que eu ouvi a pergunta em voz alta. No silêncio constrangedor que se seguiu, ficou óbvio para ela e de certa forma para mim que eu ainda não tinha uma resposta. Decidi dar uma força enquanto pensava nisso. Fiquei no meu carro o resto da noite. Depois de 1 hora vagando sem rumo, percebi que estava perto de um dos locais marcados. O beco por onde Alice entrou pela primeira vez na passagem subterrânea, o ponto em que ela desapareceu na rua. Virando para a rua lateral logo após um grande cruzamento, fiquei brevemente aliviado por não ver nenhum sinal do túnel. A parte de mim que ainda esperava que aquele jogo fosse uma ficção se encheu de alegria com uma repentina falta de evidências. Minha reação durou pouco, é claro, pois logo percebi que o túnel não teria se mostrado para mim de qualquer maneira. Mesmo que o jogo fosse real, eu mal havia seguido as regras no caminho para cá. Não havia como negar que o lugar se assemelhava às descrições de Alice, e como ainda faltava muito tempo para me sentir um pouco cansado, decidi voltar pela rota fazendo os passos de Alice em direção à rua de Robbie. Certo, então eu tenho que admitir que a essa altura sofri um lapso momentâneo de inteligência. Em meio à distração e à monotonia generalizada, dirigi por mais tempo do que eu gostaria de admitir, sob a falsa impressão de que eu não estava jogando.
Pensei nisso porque estava indo na direção oposta e tinha começado a minha corrida com uma curva à direita, quando as regras explicitamente determinavam que se deve começar virando à esquerda. É claro que, como tenho certeza de que todos vocês perceberam imediatamente, isso não significava que eu estava fora do jogo. Apenas significava que eu comecei a jogar com a minha primeira curva à esquerda uma rua depois. Alice sempre foi inteligente. O que eu tô tentando dizer é que, devido a esse descuido bastante descuidado, eu não estava exatamente procurando pela mulher de cinza ao passar pelo que deveria ser a esquina dela. Não havia uma loja de espelhos dessa vez. É claro, isso é só na curva 34. Quando você vem na direção oposta, na verdade, não tenho certeza de qual das muitas ruas que passavam era. É estranho, porém que, ao relembrar minha jornada, eu sentia que a teria notado. As ruas estavam praticamente desertas, tanto que qualquer pedestre se destacava imediatamente. Eu sei que deveria ter olhado mais de perto, mas se você me perguntasse a minha opinião sincera, acho que ela nem estava lá. No momento em que percebi isso, senti novamente a tênue esperança perversa de que eu tinha sido enganado, de que toda a história não passava de uma invenção distorcida e elaborada. Não demorou muito para que eu passasse por uma loja antiga de espelhos e, 34 voltas depois, chegasse ao que deveria ser a rua inicial de Alice. Era um bairro no centro da cidade cujos moradores dormiam profundamente. Desde o momento em que percebi que o jogo estava acontecendo, comecei a pensar cada vez menos naquela rua particular e mais na que ficava logo depois dela, logo depois do cruzamento. Eu tinha atravessado meio mundo com base no relato de Alice, mas não tinha visto nenhuma prova em primeira mão do jogo da esquerda e direita. Se tudo aquilo fosse uma farsa, então a próxima rua deveria ser apenas mais uma rua. Se fosse real, eu logo saberia. Arrastei-me até o cruzamento com o coração na boca. A cada centímetro de estrada que passava sob meus pneus, eu me pegava torcendo cada vez mais para que aquilo não fosse verdade. Que alguém estivesse me pregando uma peça, que os registros fossem falsos, que Alice estivesse em qualquer outro lugar, menos naquela estrada. Dobrei a esquina em um arco amplo estacionado no centro do cruzamento com os faróis voltados para a próxima curva. À minha frente havia uma rua residencial tranquila, filas de carros estacionados com cuidado, fileiras de quintais bem cuidados e janelas quadradas. No entanto, no centro, em total desafio a um ambiente modesto, a rua afundava em um corredor profundo e mal iluminado, cortando a rua e desaparecendo na escuridão total. Eu sempre soube que era verdade. Diante de uma confirmação sombria, a pergunta que me fizeram mais cedo naquela noite começou a ecoar nos meus ouvidos, como se ecoasse do próprio túnel. Depois de uma noite inteira dirigindo, depois de 2 meses inteiros de busca, eu ainda não tinha uma resposta. No fim, simplesmente deixei o motor ligado, como se desligá-lo fosse um sinal de recuo, e decidi digitar as anotações que você está ouvindo agora. Pensei que talvez o processo de colocar tudo no papel me trouxesse clareza e me deixasse com um bilhete de despedida ou um pedido de desculpas a Alice por não ter forças para encontrá-la. E agora, aqui estou eu, ainda indeciso, ainda escrevendo, ainda sentado nesse carro alugado em uma rua tranquila em Phoenix. Embora talvez a rua não seja tão silenciosa quanto eu esperava. Acabei de olhar para a rua anterior, na mesma rua onde Alice começou a sua jornada. Enquanto eu escrevo esse parágrafo, vejo uma figura parada na calçada, em frente a uma das casas. Não é a mulher de cinza dessa vez. Embora esteja quase escuro demais para ver, consigo perceber que a figura é um homem mais velho, bem constituído e imponente, com as feições ásperas de seu rosto envelhecido parcialmente iluminadas pelo luar. Nunca vi essa pessoa antes, mas ela tem uma semelhança impressionante com outro homem. Um homem cuja descrição foi bem registrada nas páginas do diário de Alice. Ele me observava em silêncio, olhando pela janela do meu carro ainda ligado. Gostaria de saber se ele pode ajudar. O jogo da esquerda e direita não era nada mais do que um documento de 9 páginas, aparecendo em um envelope amarelo, descansando silenciosamente na minha mesa. Me lembro de ler ele na minha hora do almoço. Lembro que isso me fez rir. A submissão chegara junto com a primeira correspondência circulando discretamente pelo escritório, tratada por todos como uma novidade passageira de pouco valor jornalístico. A história era fácil de ignorar, parecendo muito semelhante às histórias de fantasmas e avistamentos confusos de OVNIs que enchiam a caixa de correio diariamente e que a maioria da equipe sênior aprendera a ignorar instintivamente.
Condenado por associação, o documento foi rapidamente ignorado. Minha mesa apenas uma parada a caminho da pilha de rejeições. No entanto, eu fiquei curiosa e depois de alguns meses sem novidades no meu novo cargo, não tive escrúpulos em pescar no lixo. Coloquei o envelope na minha mochila, junto com uma multidão de rejeitados semelhantes, e fui até a cafeteria local, lendo em uma poltrona perto da janela. Em algum lugar por volta da página 3, entre a descrição das regras do jogo e a lista exaustiva de habilidades necessárias, minha boca começou a se curvar em um sorriso irreprimível. Eles estavam gloriosamente enganados sobre esse. Não era algo paranoico, nem um apelo sensacionalista por atenção. Dentro daquelas páginas havia um vislumbre introdutório da obsessão apaixonada de um homem. À medida que eu lia, algo em sua excentricidade sincera, incrível meticulosidade e confiança inquestionável tornava impossível largá-lo. Quando virei a última página lendo o restante da encantadora e revigorante bem formatada contribuição de Robbie, eu sabia que essa era a história que eu queria contar. Mais tarde naquele dia, eu me vi na sala do editor defendendo a ideia. Eles não entenderam bem o que eu vi, mas eu estava decidida a conquistá-los mesmo assim. Disse a eles que a história seria cheia de personalidade, colorida e instigante, e no mínimo que eu não ficaria fora por muito tempo. Já se passaram 12 dias desde então. 10 desde que entrei no Jeep em Phoenix, 5 desde que o tomei, deixando Robbie para trás na cidade silenciosa. Não tenho atualizado muito ultimamente, exceto por um conjunto regular de anotações feitas para o meu próprio benefício. Com toda a honestidade, depois que terminei de escrever meu relato da cidade, fui tomada por uma sensação avassaladora de desnecessidade. Não havia mais ninguém para receber esses registros, nenhum amigo para revisar, nenhum editor para entregá-los. Parecia inútil manter o mesmo formato prosaico de antes. Continuo concordando em grande parte com essa avaliação. Foi somente devido a um conjunto de circunstâncias excepcionais que decidi transcrever o relato completo a seguir. A quem quer que isso chegue, quero agradecer por ter chegado até aqui. Tenho certeza de que será a minha última parte. A lua apareceu e, em toda a minha vida, nunca vi uma noite tão tranquila. O ar é fresco e silencioso e o jipe o atravessa com precisão enquanto deslizo por um trecho de asfalto plano. O cenário é definido pela calma e pela ausência. Nenhuma nuvem no céu, nenhum sussurro solitário de brisa, nenhuma folha de grama se mexendo nas margens verde escuras ao meu lado. No entanto, mesmo em uma noite tão tranquila como essa, não consigo deixar de me sentir longe de casa. A cidade serviu como um ponto de virada nesse sentido. Antes de chegarmos àqueles monolíticos titânicos, as paisagens pelas quais passamos, em geral, se assemelhavam ao mundo que eu conhecia. Com algumas exceções óbvias à parte, não havia nada nos ambientes que parecessem verdadeiramente divorciado da realidade. Os aspectos berrantes desse mundo não são ignoráveis, constantemente pairando no canto do meu olho, injetando passivamente uma sensação de admiração e desconcerto na noite, que de outra forma seria silenciosa. Há alguns dias, a lua começou a rachar como porcelana velha. Mal notei a princípio, com os olhos fixos na estrada que se erguia acima de mim, fragmentando-se silenciosamente em 3 pedaços irregulares. A partir dessa noite, o espaço vazio entre cada fragmento aumentou significativamente. Se eu me concentrar no céu por um instante, quase consigo vê-lo se afastando, traçando trajetórias infinitas e solitárias através de um cosmos árido contra um pano de fundo de constelações estrangeiras. As próprias estrelas caem mais longe do que deveriam. O céu noturno se estende além do horizonte e continua abaixo dele, envolvendo a margem gramada. É como se a estrada e as planícies estreitas de ambos os lados estivessem suspensas no meio de um vasto abismo, uma plataforma no meio do espaço aberto. Pelo menos foi o que eu pensei a princípio. Não demorou muito para que eu percebesse que a lua quebrada aparecia 2 vezes no céu, acima e abaixo de mim. Um par de satélites em órbitas idênticos e em alinhamento perfeito. Foi então que percebi que não havia estrelas abaixo de mim. Eu estava apenas olhando para uma superfície plana tão perfeitamente espelhada que projetava um reflexo perfeito do céu acima. Eu estava dirigindo pelo centro de um lago. A água estava impossivelmente parada. Desde que deixei a costa ontem à noite, não vi uma onda sequer, nem uma ondulação em sua superfície plácida. Ela também é inegavelmente vasta, estendendo-se além do horizonte em todas as direções e se estendendo ainda mais longe. Sem ter certeza de como sei, estou ciente de que as águas se estendem por uma distância indizível, que eu preferia alcançar as próprias estrelas antes de pisar na margem oposta.
Me inclino e troco de marcha. O ato de dirigir o Jeep foi assustador no começo, mas depois dos 2 primeiros dias eu consegui me virar. Um cachecol velho enrolado firmemente no volante serve como uma alavanca improvisada, me permitindo fazer as curvas com uma só mão. Não tenho uma solução elegante para o câmbio, mas rapidamente me acostumei com o processo. Se aprendi alguma coisa na estrada, é que a elegância é a primeira vítima na luta pela sobrevivência. A adaptabilidade, por mais desajeitada que seja, perdura em cada curva. Poucos minutos depois, o jipe para em uma ampla margem, um grande círculo de terra cercado inteiramente por águas escuras. Na extremidade oposta, a grama parece cair abruptamente no lago, parando abruptamente. A estrada continua, é claro, mas é a única que funciona. Sem nada em ambos os lados, forma uma ponte estreita de asfalto perfeitamente plano, erguida sobre um leito de lama e rocha. Piso a bota no pedal do freio, fazendo o jipe parar suavemente no centro da clareira. Pela primeira vez naquele dia, abro a porta do carro e saio do assento. O som surdo do asfalto se transforma em um farfalhar suave enquanto sigo em direção à margem do lago. Tem algo na praia, um objeto quase imperceptível, quase totalmente escondido por uma espessa vegetação rasteira. É um milagre eu ter conseguido avistá-lo da estrada, embora talvez algo na uniformidade absoluta da paisagem o tenha destacado. À medida que avança em direção à água e o objeto se aproxima, sua forma indeterminada se solidifica em minha mente. É um braço humano. Me agacho para examinar os poucos detalhes pertinentes. Os dedos ainda estão firmemente enterrados no solo. A unha do polegar está quebrada, manchada por uma camada descascada de verniz desbotado. Há uma pele pálida e emaciada espalhando-se pelo braço até desaparecer sob uma manga grossa de lã. No ponto em que toca a superfície, a água penetra no tecido, o tornando preto em vez de cinza original. Com uma inspiração triste, me levanto e inclino-me sobre a beira da água. O corpo de Marjorie jaz sobre o lodo, com a bochecha apoiada no leito do lago, os olhos arregalados e perplexos fitando o lago aberto. Ela foi quase perfeitamente preservada, exceto pela impressionante firmeza da pele e pela palidez acinzentada e manchada. Ela se parece exatamente com a mulher que eu vi na curva 34, que tentou me afastar da estrada, que falou de um lago que beberia para limpar suas feridas. Parece que seus devaneios não eram completamente desprovidos de fundamento. É evidente que Marjorie foi exsanguinada tão completamente, de fato, que a única evidência de que o sangue correu por suas veias é uma grande mancha escura em sua blusa rasgada. Não demora muito para que o agressor se dê a conhecer. Enquanto olho para a água, um fluxo constante de sussurros disformes sobe pelas profundezas do lago. Os murmúrios suaves chegam aos meus ouvidos, enraizando-se no fundo da minha mente e instantaneamente florescendo em uma enxurrada de promessas profundamente persuasivas. Me encontro completamente paralisada pela água parada, enquanto uma míriade de ofensas generosas se desdobra em minha consciência. Os sussurros sugerem o fim das dores fantasmas em meu braço ausente, talvez até mesmo um membro completamente restaurado, mais forte do que antes. Além disso, ela me mostra um vislumbre de sua extensão incompreensível, sua margem mais distante alcançando incontáveis mundos, seu ponto mais profundo situado abaixo de tudo. É-me oferecido o conceito total de cada légua, cada costa inconcebível. Minha mão se estende enquanto os sussurros continuam, cada barganha imbuída de doce beneficência. Um momento depois, meus dedos estendidos roçam a grama macia e envolvem o braço oposto de Marjorie. Cravando os calcanhares no chão, me inclino para trás e puxo. A água ondula e expira enquanto arrasto o corpo sem vida de Marjorie lentamente para a margem. Sinto as vozes da minha cabeça ficarem mais lentas, explodindo de raiva enquanto me afasto do lago. As promessas eram convincentes, cada solicitação silenciosa inegavelmente persuasiva. Mas depois de ver o destino miserável de Marjorie e o olhar de eterna traição em seus olhos vazios, percebi uma sutil corrente oculta por trás de cada sílaba, uma sensação de desespero e fome atemporal emanado debaixo da superfície do lago. Já tenho uma compreensão clara do que teria acontecido se eu tivesse me perdido naquelas águas. Suspeito que não seja coincidência que das inúmeras praias que me mostrou, todas parecessem desertas. Marjorie não teria tido a mínima chance. Ela havia deixado a floresta sozinha, gravemente ferida e sem veículo. Ela havia caminhado todo o caminho até aqui, sangrando sem parar, com o poder rejuvenescedor da estrada lutando a todo momento contra a inclinação natural de seu corpo para a morte.
Suspeito que a influência da estrada não fosse forte o suficiente, e quando uma voz sussurrante prometeu tão docemente curá-la, ela não teria condições de recusar. A outra manga da camisa dela roça na terra firmemente e seu corpo deixa a água pela primeira vez em décadas. Continuo puxando até minhas botas tocarem o asfalto e a deito na grama ao lado do jipe. Depois de um momento de vigília sombria, vou até a parte de trás do carro e pego a pá dobrável de Robbie. Algumas longas horas se seguem. Nunca cavei uma cova de alguém antes e meu ferimento dificilmente me permite a tarefa. Com um velo amarrado na cintura, gotas de suor escorrendo pela testa, consigo ir desbastando lentamente a terra úmida. 5 horas depois, com câimbras nas costas e a mão em carne viva de tanto segurar a pá, tento descer Marjorie pela cova irregular com alguma graça. Suas pernas afundando frouxas no solo macio, apesar dos meus melhores esforços. Leva mais de 1 hora para remover a terra. É uma tarefa sóbria e feia. Enquanto uma camada de terra cobre o meu rosto, percebo que essa será a última vez que uma pessoa viva verá Marjorie. Enterrá-la de repente parece desrespeitoso, como se fosse um ato que eu não tivesse o direito de realizar. Quando termino, caio de joelhos, sentindo uma dor surda nos músculos enquanto aliso o solo resolvido com as costas da pá. De repente, enquanto Alice está fazendo tudo o que ela precisa fazer, ela escuta alguém falando você. Eu, sinceramente, teria me borrado inteira. Aliás, eu jamais estaria numa situação dessas, tá? Jamais. Como diz a minha avó, quem procura chifre na cabeça do cavalo, acha. Mas enfim, quem falou você foi a Marjorie e ela parecia muito diferente, sabe? Ela tava com as roupas limpas, ela não tinha aquela aparência de poucos amigos e o corte que ela tinha simplesmente desapareceu. Será que aquela era realmente a Marjorie? Ao contrário do navio vazio abaixo de nós, a mulher à minha frente não estava em paz. Ela treme e se contorce com a mesma fúria indignada que presenciei quando nos conhecemos. Quando ela fala, suas palavras estremecem sob o peso de suas próprias emoções turbulentas. Eu corri atrás de você. Eu corri até você. E eu o abandonei por você, dizia Marjorie. Me desculpa, Marjorie. Eu não sei o que você quer dizer. Me diz, o que você quer dizer com isso? As coisas que vi, coisas tão lindas. E eu a vi, caminhando sozinha pelos novos mundos. E eu desisti de tudo por você. Não sei bem o que dizer. É inútil perguntar o que ela quer dizer, tentar entender seus devaneios frenéticos. No fim, só me resta tentar falar a língua dela. Marjorie, eu não queria que você fizesse isso. A respiração trêmula de Marjorie explodiu em um ataque desesperado de riso. Tá, sim. Você fez. Sim, você fez. E agora? Agora você tá aqui. O comportamento selvagem e volátil de Marjorie muda mais uma vez e seu riso se transforma em um choro desesperado e pânico. E agora o que eu faço? O que eu faço? Marjorie se encolhe de terror com a pergunta que se impõe a si mesma, apoiando a cabeça nas mãos e repetindo-a sem parar. Enquanto a observo lutando contra o desespero, sou tomada por uma ideia de que nunca havia considerado antes. A noção desconcertante de que, na morte, não somos transportados para um destino definido por algum assistente etéreo. Que, na verdade, nada é decidido por nós. Talvez a maneira como passamos a vida após a morte dependa de nós, uma decisão que temos que tomar nós mesmos. Marjorie está de pé sobre o seu próprio corpo sem vida, ainda perdida, ainda completamente desamparada. Não há sinal de paraíso sem limites, condenação inescapável ou nada eterno. E o fio condutor que os une, uma libertação final do peso de nossa própria agência, está igualmente ausente. Talvez nunca alcançaremos essa liberdade, talvez continuemos como sempre, acompanhado por todas as nossas imperfeições, incertezas e descontentamentos. Talvez devamos escolher nossa eternidade. Depois de todo o meu tempo na estrada, essa é possivelmente a noção mais assustadora que já encontrei. Ele nunca parou de olhar, sabia? Marjorie sai do seu desespero miserável, imediatamente percebendo a quem estou me referindo, olhando para mim com uma expressão que nunca havia usar antes. Eu vi ele andando na rua. Ele não parou. Nunca vai parar. Acho que ele
Tava procurando por você, Marjorie, e ainda tá aqui. Marjorie me encara. Pela primeira vez desde que nos conhecemos naquele canto tranquilo da Fenícia, consigo ver uma tênue centelha de algo além da miséria e raiva no seu rosto manchado de lágrimas. Sustento seu olhar por mais um instante antes de tirar o celular do bolso. Numa única varredura dos meus contatos, apago todos os números, exceto um. Um número que peguei do Nokia durante nossa segunda noite na estrada. Um número que me conecta a um andarilho perdido na estrada. Não sei se isso pode ajudar, mas coisas mais estranhas já aconteceram. Enquanto ela me encara, sinto como se finalmente estivéssemos nos encontrado pela primeira vez. Sem dizer uma palavra, Marjorie estende a mão trêmula e pega o telefone dos meus dedos estendidos. Antes que eu possa dizer alguma coisa, Marjorie se foi. Alguns momentos depois, uma brisa refrescante bate na minha bochecha, refrescando meu rosto ainda quente. É uma sensação bem-vinda e o primeiro momento que presenciei no ar desde que entrei no lago. Enxugando o suor da testa, olho em silêncio para a ponte, a brisa aumentando ao meu redor. No início, é um vento sutil que roça meus cabelos rebeldes da testa e esfria o suor do meu pescoço. Mas ao estender a mão e sentir o ar deslizar entre os meus dedos, testemunho um aumento constante tanto em força quanto em magnitude. O som do vento passa de um sussurro a um uivo. Segundos depois, as mangas soltas do meu casaco de lã começam a se balançar para os lados. Meus cabelos se erguem das costas, esvoaçando sob o impacto de uma ventania. Me encosto no capô do jipe enquanto o ar finalmente se irrompe num ciclone. Minha mão busca reflexivamente a estrutura robusta do jipe, meus dedos agarrando a grade, meu braço tenso enquanto o vento implacável ameaça me arrastar para fora da estrada. Semicerrando os olhos através da violenta tempestade, me concentro em um único ponto no espaço, logo acima da soleira da ponte. No meio da tempestade, uma linha irregular de luz branca e quente irrompe do éter, rasgando o tecido da noite. Uma fissura crepitante que se alarga e se abre, forçando a separação das cortinas da realidade enquanto lutam freneticamente para se recompor. Olhando através da fenda trêmula, sou submetida ao mais breve vislumbre de uma vista infinita e impossível. É um lugar distante, tanto em distância quanto em tempo. A paisagem onírica, dolorosamente bela e gloriosamente aterrorizante, perdurado nas margens majestosas do infinito. Cada momento ali abrange um milênio e se desdobra em inúmeras direções ao mesmo tempo. Cada sombra que passa contém uma escuridão incomensurável, suas bordas queimadas pelo brilho de um sol nascente que olha através dos olhos dos mundos concebíveis com uma intenção oca e rancorosa. Em meio a essa paisagem enlouquecedora, uma entidade singular se aproxima, deslizando em direção ao portal com a clara intenção de atravessá-lo. À medida que ele rompe o portal trêmulo e o vento diminui ao seu redor, contemplo sua grandiosa forma celestial. O ser é diferente de tudo que eu já vi, composto inteiramente de arcos elétricos de luz brilhante e magnética que irrompe de um núcleo central volátil e ofuscante. O som é como de uma tempestade de raios, com seus tentáculos plasmáticos estalando e crepitando, irrompendo caoticamente pelo ar noturno antes de colapsar sobre si mesmo. Ao recuarem para o centro da criatura, emitem nuvens pálidas de fractais vaporosos que se dissipam suavemente no ar. De alguma forma, mesmo com os meus olhos mal se adaptando à luz forte, percebo que a entidade geralmente brilha muito mais forte. Ela diminui seu brilho para o meu benefício, para que possa aparecer diante de mim sem queimar meus olhos das órbitas. É você, não é? A voz que eu tenho ouvido. É você que me trouxe aqui. O turbilhão de luz eriçado paira no ar, crepitando e se movendo, seus membros transitórios piscando com uma incancedência caótica. Parte de mim quer se esconder, parte quer correr, mas nenhuma das duas opções é mais uma opção. Soltando minha mão da grade do jipe, dou um único passo à frente, ficando de pé sozinha e encarando o núcleo fumegante da entidade. Posso conseguir uma entrevista? A criatura não reage. No silêncio que se segue, sinto que ela me observa. Quando finalmente responde, sua voz rompe a noite, ecoando pelo meu crânio. Há pouco tempo, mas você pode perguntar o que quiser. Cada sílaba reverberante forma uma sequência de ondas de choques literais no lago ao redor, emanando do ser em um círculo perfeito. Observo as ondas rolarem para longe, sem dar sinais de diminuir, e penso em qual pergunta fazer primeiro. No final, rapidamente percebo. Uma promessa. É uma promessa, afinal.
O que aconteceu com Marjorie? Por que ela fez isso? O ser fez uma pausa, como se estivesse considerando sua resposta. Quando responde, fala com uma sobriedade calma. Ela vislumbrou um eco do futuro, sonhou com a estrada, com as coisas por onde ela passa. O que tem ali? Gesticulo através do portal que agora está quase totalmente bloqueado pela forma da criatura. Ela sonhava com fronteiras incalculáveis. Via uma mulher solitária caminhando por elas. Com o tempo, a realização dessa visão tornou-se tudo para ela. Mas não era ela. Ela pensou que estava vendo seu próprio futuro, mas era... Foi você. Essas palavras, ao irromperem no ar, lançando 3 ondas estreitas sob a água sem limites, me atingiram com uma força profunda e pesada. Sem que eu soubesse, décadas antes mesmo de eu nascer, Marjorie havia sido levada à loucura por sonhos de grandeza enlouquecedora de uma vida de possibilidades ilimitadas e verdadeiro significado. Ela havia desistido de tudo para perseguir uma sombra que eventualmente se tornou a minha. Eu não tinha apenas arrastado o Robbie para esse jogo. Eu era a razão de tudo. Eu era a causa da tragédia que se abateu sobre toda a sua família. Ela não apenas sonhou com essas coisas. Você a influenciou. Você deixou que ela visse do mesmo jeito que fez Robbie me ver em Aokigahara. Você me empurrou e me cutucou onde quer que fosse preciso para que eu acabasse aqui. Foi por sua causa que o Bob criou as regras? Você brincou com tantas vidas ao longo de décadas. Por que eu? Por que importa que eu viaje pela estrada? Porque em toda a humanidade, em todas as permutações concebíveis, você é quem chega mais longe. O ser fala claramente, como se a declaração fosse uma conclusão precipitada. No entanto, suas palavras me silenciam e a criatura continua. Eu vi você chegar até aqui com habilidade e tenacidade e, inegavelmente, com sorte. Você chegou até aqui por causa dessas qualidades e elas a levarão mais longe na jornada do que qualquer outra. Então, por que você me trouxe aqui? Toda essa influência e você não mexeu um dedo depois de tudo que aconteceu? Os eventos aconteceram conforme necessário. Como eles precisavam? Pessoas morreram. Marjorie, Bob, Ace, Apollo, Eve, Lilith. Todos. Todos se foram. Você não se importa nem um pouco? Em resposta às minhas palavras, a entidade permanece em silêncio por mais tempo do que o normal. Eu me importo mais do que você imagina. Há coisas maiores do que sua compreensão. Forças que existem além dos limites da sua compreensão e que você considera uma ameaça a tudo que lhe é caro. Minhas ações foram guiadas por um padrão mais elevado de conhecimento. Seus protestos se baseiam em uma falsa compreensão. Você está dizendo que eu não entendo a morte? Você não. Isso ainda não significa que esteja certo. De qualquer forma, minha influência é necessária. O que é necessário deve ser. O que você é mesmo? Eu não posso responder essa pergunta de forma que você entenda. Isso não é bom o suficiente. A criatura não responde como se não sentisse necessidade. Até agora ela respondeu a todos os meus argumentos com uma certeza impenetrável. Do domínio que ocupa sabendo o que sabe, meus argumentos devem parecer totalmente superficiais. Mesmo que sentisse necessidade de se justificar depois de ver de onde vem, me pergunto se há alguma maneira de eu compreender seus motivos. Ainda assim, isso não significa que meus argumentos sejam inválidos, e o elevado desapego da criatura faz pouco mais do que atiçar o meu desejo de me opor a ela. E se eu não quiser fazer parte disso? Você está percorrendo um fio aberrante, uma falha singularmente estável do tecido da realidade. À medida que ele o leva para mais longe do mundo que você conhece, você se libertará da influência das antigas leis. Você já notou os efeitos daqueles que trilharam o caminho, daqueles que se perderam nele e em si mesmo. Energia sem consumo, conhecimento sem experiência necessária. Você está se desfazendo da entropia e da causalidade e, com o tempo, alcançará os reinos de compreensão que atualmente não consegue compreender. Você encontrará respostas para as perguntas que nunca pensou em fazer. Descobrirá a verdade absoluta. Por essa razão, você seguirá em frente. Essa é a única razão? Você precisa de outra? Não soa como uma pergunta, mas sim como uma declaração direta de um fato. Entendo o efeito que se refere. Desde a cidade, tenho me deparado com noções vagas e ideias fragmentadas que me ocorrem aleatoriamente sem aviso prévio. Novas vias de pensamentos que levam às revelações que, de outra forma, estariam além do meu alcance mortal.
Comecei a compreender coisas que eu mal conseguiria conceber em casa e, embora o início dessas noções tenham sido assustador no começo, elas se tornaram menos assustadoras a cada dia que se passa. Eu não confio em você, eu não. Sua confiança é irrelevante. Você seguirá a estrada de qualquer maneira. O brilho já intenso da criatura começa a se intensificar. Eu observei você, em cada curva, em cada momento da sua jornada. Uma das inúmeras protuberâncias da criatura se projeta contra o ar vazio, formando outra fissura áspera e brilhante. Ela se abre com alguns solavancos forçados, uma membrana transparente quase cristalina esticada sobre a fenda. Através dela, consigo me ver, no centro de um milharal, examinando um bloco explosivo de C4. É como se eu estivesse olhando para o passado através de um caco de vidro. Eu vi você questionando. Embora não possamos ser vistos através da abertura, vejo a membrana tremer com a força da voz da criatura. Conforme a janela se abre, vejo as fileiras de milho agitadas em frenesi. Um segundo arco se projeta em direção ao céu, formando uma segunda abertura. Dessa vez, estou esperando a visão diante de mim. Vejo eu mesma chorando na floresta, um rádio silencioso ao meu lado. Eu vi você lutar. A segunda janela se fecha. A criatura já deu seu recado. Eu vi você lutar para chegar até aqui. Você não vai se virar. Você faz parecer que eu não tenho escolha. Você tem escolha, Alice, mas você já a fez. Por mais que eu tenha passado a detestar a presunção da criatura, naquele momento, eu sei que ela está certa. O que ele está dizendo é verdade. Eu fiz coisas que jamais imaginaria para chegar onde eu tô agora. Aliás, se esse ser não tivesse chegado, eu já teria atravessado a ponte. Não me orgulho do que me move, naquele mesmo impulso horrível que me levou a recusar a oferta de retorno de Rob, que tornou tão fácil deixá-lo para trás na cidade silenciosa. Mas não há como negar que o impulso ainda está lá. Ele esteve comigo o tempo todo, muito antes de eu chegar em Phoenix, e está enterrado mais fundo do que eu jamais quis admitir. Posso me despedir? A entidade não diz nada. Ela paira no ar percorrendo com raios de luz. A próxima coisa que ouço é um leve zumbido mecânico emanado do jipe atrás de mim. Me viro e caminho rapidamente de volta para o carro, abrindo a porta e colocando a mão no banco do passageiro. Meu notebook está ligando aparentemente por conta própria. Pego o laptop, levanto a tampa e caminho de volta para a ponte. Olho para o ser silencioso à minha frente. Quando olho para o laptop, meu e-mail já está exibido na tela. Quanto tempo eu tenho? Tempo suficiente. A entidade começa a regredir, seus arcos diminuindo à medida que o ser em seu núcleo se afasta. Sua mensagem foi entregue. Não há mais nada a discutir. Quando ele passa pelo portal para um mundo desconhecido, muito distante do meu, eu o chamo. Ainda não tenho certeza se eu confio em você. O ar se concentra em mim, mais uma vez, enquanto a fratura começa a se fechar. Um último conjunto de ondas atravessa a superfície do lago enquanto ele responde solenemente. Eu lembro. Um momento depois, ele desaparece. Fico imóvel no meio da rua com as últimas palavras da entidade me inundando, sua curiosa escolha de palavras ecoando na minha cabeça. No silêncio renovado, os tênues sinais de uma revelação avassaladora e terrível começam a se formar em minha mente. Poderia ter simplesmente dito que sabia da minha desconfiança, que ouviu o tom da minha voz, viu o desdém do meu rosto e o sentiu no espaço entre nós. Em vez disso, o ser falou como se meus sentimentos atuais fossem uma lembrança, residindo em algum lugar de suas profundezas. É inegável que meu tempo na estrada estava me mudando, mas durante todo esse tempo, eu nunca havia realmente considerado como essas mudanças poderiam evoluir à medida que a minha jornada continuasse. Nunca pensei no que poderia ganhar, no que poderia perder, ou no que inevitavelmente poderia me tornar. Um breve momento se passa antes que eu abaixe os olhos do espaço vazio acima da ponte para a tela do meu notebook. Abaixando-me, cruzo as pernas e encosto as costas no jipe. Se você ouviu desde o começo, finalmente me alcançou. Espero que me permita algumas mensagens pessoais. Para Rob, espero que você consiga ler isso algum dia e eu sinto muito. Muito mesmo por tudo que eu fiz. Por tudo que eu possa vir a fazer. Espero que você entenda que eu não sabia e que nada disso foi culpa sua. Você fez o melhor que pôde, e os dias que eu passei com você foram os mais significativos da minha vida. Foi uma honra conhecê-lo e espero que nessas páginas você encontre as respostas e a paz que merece. Para minha mãe e meu pai. Sinto muito por não poder enviar isso a vocês. No fim das contas,
Fui levada por esse caminho por um profundo egoísmo e simplesmente não consigo me obrigar a encará-los. Não consigo imaginar a dor que estarei causando a vocês e eu não tentarei justificar as minhas ações. Tudo que eu posso dizer é que eu amo vocês e eu sinto muito que meu último ato em relação a vocês tenha sido de covardia. E, finalmente, para você, pessoa a quem essa mensagem será endereçada, sinto muito. Sempre pensei que um dia eu o veria novamente, que os caminhos que percorri me levariam para sua casa. Isso não parece tão provável agora, embora eu pudesse lhe dizer muita coisa, não vou. Mas eu queria que tivéssemos sido amigos por mais tempo. Parece que faz uma eternidade desde que cheguei à rua tranquila de Robbie. Me lembro da incerteza enquanto esperava que ele abrisse a porta, sem ter a mínima ideia do que estava prestes a acontecer. Como tantas outras coisas, isso agora mudou. Apesar de estar em um mundo totalmente novo, mais longe de casa do que qualquer um jamais esteve, sei exatamente o que vai acontecer a seguir. Vou dar uma volta, virei à esquerda, depois na próxima rua possível à direita e depois na próxima esquerda. Vou repetir o processo infinitamente até chegar a um lugar novo. E de lá, continuarei dirigindo além dos mundos, além do tempo, além dos limites da minha imaginação. Para um lugar onde o lago seca, onde a lua quebrada se afasta e as estrelas desaparecem do espelho retrovisor. Para um lugar onde tudo desapareceu e a estrada é tudo que existe. Ora, 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 parece que temos o demiurgo nessa história. Acho que eu tô viajando, em brincadeiras à parte, eu ainda quero imaginar que o Robbie tá 100% bem, que ele tá vivo, que ele saiu da estrada e que ele foi viver a vida dele. Não lembro se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas o Robbie foi um personagem que eu aprendi a gostar dele. Sabe, no começo eu fiquei muito desconfiada dele, achei ele um personagem meio sei lá, mas no final das contas eu realmente gostei muito dele como personagem e o penúltimo capítulo, sabe, toda aquela cena ali na cidade de vidro esquisita, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste mesmo, sinceramente. Mas enfim, eu vi que muita gente não gostou do final dessa história, achou um pouco viajado. Eu vou dizer pra vocês que eu sinceramente gostei, porque eu tava indo muito só pro lado sobrenatural da coisa, e eu não imaginei que a história fosse se distorcer tanto e levar a gente pra outro caminho. Eu gosto de ser surpreendida, assim, quando eu tô lendo uma história, sabe? E eu fiquei muito surpresa. Fiquei muito surpresa. Não imaginei que o Demiurgo iria se mostrar para Alice. Jamais imaginei que tudo isso fosse obra do Demiurgo. Mas enfim, quero saber o que vocês acharam. Quero saber se, na sua opinião, o Robbie tá vivo ou ele foi de comes e bebes. Diga aí pra mim nos comentários, porque eu quero muito saber da sua opinião. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir creepypastas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!